Amém? Você que pode, fica sobre os seus pés. Vamos agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos concedeu de vida. Senhor, meu Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos diante de Ti, meu Pai, para Te louvar, Te bendizer, Te adorar, porque só o Senhor é digno de toda adoração, só o Senhor é digno de todo louvor. Nos prostramos aos Teus pés, porque o Senhor é o Deus dos deuses, Senhor do impossível. O Senhor pode fazer infinitamente mais nas nossas vidas, Pai. Enche nossas vidas com Teu Espírito Santo. Deus, tira tudo aquilo que não provém de Ti, desfaz toda tristeza, toda angústia, tudo que não é do Teu agrado, meu Deus, desfaz em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada um que está aqui nessa noite. Aqueles que estão a caminho, traga em paz e segurança, livrando de todo mal. Ó Deus, que nós possamos estar cheios, impactados pela Tua presença. Fala conosco através do louvor, fala conosco através da palavra, fala no culto infantil, que tudo seja para a Tua honra e Tua glória, que nós possamos bendizer o Teu santo nome, nós possamos Te adorar, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado. Só tenho que Te agradecer. Trevas vem te assustar, tempestade no mar, da montanha o Mestre te vê, e na tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Quando pede mais fé, Ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Só a igreja. Toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Aleluias, glória seja dada a Ti, Senhor. Aleluias. Te louvamos, Pai. Só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Aleluias. Te amamos, Senhor, pela Tua presença. Te bendizemos, Te louvamos. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Tu és bendito. Aleluias. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou
cada dia mais e mais, Senhor. A Ele, aleluia. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aleluias, aleluia, Senhor. Queremos te amar cada dia mais e mais, Senhor. Oh Deus, te entregamos as nossas vidas para ti, Senhor. Aleluias, Pai. Muito obrigada pelo teu imenso amor por nós. Muito obrigada por nos amar, Pai. Aleluias. Santo, santo é o teu nome, Pai. Te damos graças, louvor, porque só o Senhor é digno. Aleluias. Sou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando teu amor. Meu querido vem saltando pelos montes, formoso, amável Rei. Esse perfume só me lembra quem tu és, meu lírio, bom delírio em mim. A minha rosa de Saron, desejado de todas as nações, o desejado de minha alma. Sou como um coentro derramado, adorador com puro nardo, cativo por inteiro aos teus desejos. Só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Só sei dizer que tu é meu, todo meu. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando teu amor. Meu querido vem saltando pelos montes, formoso, amável Rei. Esse perfume só me lembra quem tu és, meu lírio, bom delírio em mim. A minha rosa de Saron, desejado de todas as nações, o desejado de minha alma. Sou como um coentro derramado, adorador, adorador com puro nardo, cativos por inteiro aos teus desejos.
Deus, glória seja dada a Ti, Pai. Amém, igreja? Graças a Deus. Vamos orar pelas nossas crianças, amém? Quero convidar aqui as crianças. Vamos orar por elas. Que Deus possa abençoar o culto infantil em todas as coisas, em nome de Jesus, amém? Estenda suas mãos. Pai, nós queremos mais uma vez orar, render graça a Deus e adoração ao Teu nome. E neste momento em especial, pela vida das crianças, pelo culto infantil, pedimos que o Senhor use, ó Deus, a Tua serva que estará ministrando a Tua palavra no coração dessas crianças, que possam ser tocadas, ó Deus, pelo Teu evangelho e pelo Teu poder. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa guardar e instruir essas crianças através da Tua serva. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? As crianças podem ir. Eu quero convidar a Aline também, que estará ministrando. Amém, igreja? Estenda suas mãos também, vamos orar por ela. Pai, nós queremos também erguer as nossas mãos em oração e adoração ao Senhor. E neste momento, para orar, ó Deus, em especial, pela vida da Aline, Pai, que estará ministrando a Tua palavra nesta noite. Usa a Tua serva, como outrora, ó Deus, o Senhor tem usado, que nesta noite não seja diferente. Que através dos lábios dela, Pai, a Tua palavra seja ministrada no coração de quem se encontra ali na live, como todos nós que aqui estamos de modo presencial, literalmente falando. Em nome de Jesus, nós oramos, louvamos, crendo que o Senhor, ó Deus, já ministrou no coração dela, para ministrar no nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém. Cumprimento a Igreja Campaz do Senhor, amém. Quão bom mais uma terça estarmos na casa do Senhor, para louvar a Ele, agradecer a Ele pelos feitos. Você que pode, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, João 14, o verso 6. João 14, o verso 6. Aleluias. João 14, verso 6 do Evangelho de João fala que disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Somente esse verso, amém? Senhor Deus e Pai, nós já louvamos em cima dessa palavra que só o Senhor é o caminho, só o Senhor é a verdade, só o Senhor é a vida. Oh Pai, fala aos nossos corações através dessa palavra. Oh Senhor, que diminua eu para que o Senhor cresça através da minha vida. Que nessa noite, Pai, cada um que está aqui venha receber a semente da palavra do Senhor. Cada um que venha passar ali por aquela live venha ser alcançado por Ti, Pai. Cada lar que ali representado venha ser alcançado pela Tua palavra, Senhor. E dentro de tantas outras coisas que ali esse aplicativo fornece, eu agradeço ao Senhor por cada vida que irá parar ali para ouvir a Tua palavra, Pai. É o que nós agradecemos e louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como é desafiador falar da grandeza do nosso Deus. Como é desafiador falar de um Deus que é tão poderoso, um Deus que é tão grandioso. É um desafio muito grande falar de Deus. E para mim, eu sempre pego, quando eu venho trazer uma palavra, o Senhor sempre me mostra um texto maior na qual eu vou refletindo e vou destrinchando esse texto e vou falando. Mas o Senhor começou a me dar essa palavra, somente esse versículo. Principalmente a parte A do versículo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Aqui é o próprio Jesus declarando ali para os discípulos que Ele é. Se nós pegarmos essa frase, Ele começa falando, eu sou. Jesus fala ali para os discípulos, quando há dentro de tantas outras perguntas, e fala, quem é? Onde nós podemos achar esse caminho, Senhor? Quando Tomé questiona. E Jesus responde, eu sou. Se nós pararmos para
para analisar como é difícil nós falarmos quem nós somos. Se eu perguntar aqui e falar assim, quem você é muito difícil nós falarmos de nós mesmos. Nós falarmos quem nós somos. Se eu parar para falar assim, quem eu sou, eu vou parar para pensar muito, quem eu sou. Mas o Senhor, Ele não se hesitava em falar quem Ele era. Ele não tinha ali nenhuma restrição para falar quem Ele era. E nós, às vezes, temos restrições de falar quem nós somos. Às vezes é muito mais fácil falar quem o outro é. Às vezes nós falamos, mas fulano é isso, fulano é aquilo. E colocamos vários defeitos ou qualidades em cima de outras pessoas. Mas quando nós vamos falar de nós mesmos, apontar qualidades e defeitos nossos, é muito complicado. Porque às vezes nós queremos ali camuflar coisas. Mas não, o Senhor, Ele falava quem Ele era. Ele declarou, eu sou. Sem nenhuma dificuldade de falar quem Ele era. Ele declarou e bateu no peito, eu sou. Ele falou com propriedade quem Ele era. E nós, às vezes, não falamos com essa propriedade quem nós somos. É mais fácil falar do outro do que de nós mesmos. Mas para Jesus falar, era muito simples falar quem Ele era. Porque Ele sabia exatamente quem Ele era. Ele sabia exatamente qual era o seu propósito. Ele sabia exatamente qual que era o propósito de vida dele. Ele falava, eu sou esse caminho. Eu sou essa verdade e eu sou a vida. E no mesmo livro de João, eu anotei aqui que ele declarou várias outras coisas que ele falou, eu sou. Em João 6,35 ele falou, eu sou o pão da vida. João 8,12 ele falou, eu sou a luz do mundo. João 10, do 7 ao 9, ele falou que ele é a porta das ovelhas. João 10, do 11 ao 14, ele falou que ele é o bom pastor. João 11, 25, ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. João 15, 1, ele falou, eu sou a videira verdadeira. E João 8, 58, ele falou, antes que Abraão existisse, eu já sou. Ele declarou nesse livro de João, João escreveu várias vezes que ele declara, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou. Somente Ele é, igreja. Nós não somos nada sem Ele, porque Ele é. E Ele fala que nós podemos ser semelhantes a Ele. Nós não somos iguais ao Senhor, nós somos semelhantes. E Ele fala que Ele é. Ele declara várias vezes quem Ele era, com propriedade. E quem escreveu foi no Evangelho de João. Como o pastor falou domingo, que se você quiser ali entender o amor do Senhor sobre nós, leia João. Porque ali Jesus declara quem Ele é. Ele declara quem Ele é. Ele declara o quão grandioso é o amor dEle sobre nós. Ele declara para que nós venhamos entender quem Ele é sobre as nossas vidas. E Jesus declara através do eu sou a divindade grandiosa que estava sobre a vida dele. A divindade do Senhor que era através da vida dele. Ele revela que ele era a fonte de vida. E que só tem como chegar ao Pai através dele. Porque ele é. Ele declara eu sou. A expressão de eu sou era ele se declarando ser próprio Deus. Era a mesma coisa dele falar, eu sou o Deus. Era ele declarando que não há outro como ele. Declarando que não há outro como ele. Mesmo, igual ele falou, mesmo antes de Abraão existir, eu sou. Ele é. Desde o princípio, ele é. Nós não somos nada sem a presença dele. Nós não somos nada na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, sem a presença dele. E ele declara que ele é. E ele continua falando, eu sou o caminho. Ele é o caminho. Quando você tem um caminho, você tem para onde ir. Quando se tem um caminho, você tem para onde ir, para onde chegar, você tem um destino. Quando você veio aqui para a igreja, você teve um caminho para percorrer, para chegar até a igreja. Vai acabar o culto, você tem um caminho para ir para a sua casa. Ter um caminho é ter para onde ir. É ter um lugar para ir. Um lugar onde você vai chegar.
Um lugar onde você vai percorrer até você chegar. E nesse caminho é o que? Norte, direção e foco. Você só vai conseguir ficar no caminho do Senhor se você tiver foco no Senhor. Se você não tiver foco, você vai cair. Não foi assim quando Pedro estava ali andando sobre as águas e Jesus falou, pode vir. Mas ele olhou para os lados, olhou para as ondas, olhou que estava muito alto as ondas. E ele começou a afundar, porque ele perdeu o foco. E para nós andarmos no caminho do Senhor, nós temos que ter esse foco. Porque se nós não tivermos o foco, é bem provável que nós vamos desviar em algum galho. Vamos cair. Temos que ter esse foco no caminho que é o Senhor para chegar ao destino. Para chegar a um destino, nós temos um lugar para chegar. Nós temos um lugar para onde nós vamos. Um lugar onde Jesus falou, eu irei e prepararei uma morada. E existe um caminho para percorrer para chegar nessa morada. Um destino almejado. Se eu perguntar para todos aqui, creio que todos vão falar assim, eu desejo muito, após morte, ir para o céu. Ir para a glória, morar com o Senhor. Mas para que isso aconteça, existe um caminho para ser percorrido. Existe um caminho para ser trilhado, para ser andado. E nós temos que andar nesse caminho que leva até o Pai. Que leva até os céus. Que leva até a glória. E esse caminho, Jesus declarou, eu sou o caminho. Não tem como andar pelo caminho longe do Senhor. Não tem como andar por esse caminho sem a presença do Senhor. Não tem como andar por esse caminho a não ser com Jesus. Só tem como chegar ao destino final com Jesus. Com a presença dEle. Com a presença dEle. Em Gênesis 3:24, fala que também já existiu um outro caminho. Gênesis 3:24 fala que existia um caminho, mas esse caminho ele foi fechado, guardado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Existia um caminho para essa árvore da vida. E esse caminho foi guardado. Após Deus colocar ali o homem para fora, Ele colocou ali, a palavra fala que Ele colocou querubins ao oriente e uma espada inflamada para guardar aquele caminho. O próprio Deus bloqueou esse caminho. Foi um caminho bloqueado pelo próprio Deus. Não foi por homens, foi por Deus. Ele bloqueou o caminho. Mas quando Jesus veio, fala que Ele preparou um novo caminho. Um novo e vivo caminho. Em Hebreus 10, 19 ao 22, fala que Jesus veio e abriu um novo caminho. Hebreus 10, do 19 ao 22 fala, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Um novo e vivo caminho que foi conquistado pelo sangue do Senhor. Pelo véu que foi rasgado de cima a baixo. Não foi por homens que o véu foi rasgado. O véu não foi rasgado por homens. É claro em dizer que foi de cima a baixo. Foi pela divindade do Senhor. Foi pelo Senhor, não foi por homens. E agora nós temos acesso a esse caminho. Esse caminho foi conquistado por Jesus por sangue. Preço de sangue. Foi caro. E nós temos acesso a esse caminho. Nós temos acesso ao caminho que leva ao Pai. Se você dobrar os seus joelhos, fechar seus olhos, onde você estiver, você tem acesso ao Pai. Em orar a Ele, Ele te ouve, Ele te escuta. Ele está com você onde você estiver. Ao longo dos anos, de toda a Bíblia, fala que o homem, ele sempre quis estar próximo de Deus. Sempre quis ver Deus. Sempre quis estar próximo do Senhor. Se aproximar do Senhor. Mas às vezes muitos caem em enganação, em falsas profecias. Não se engane.
em falar que existe outros deuses, existe outros santos, existe intermediadores. Não. A palavra do Senhor fala que você tem acesso ao Pai. Se você tem acesso a falar com uma pessoa diretamente, você não vai usar intermediadores. Não vai. Você vai direto no foco que é o Senhor Jesus. Você vai direto a Ele, porque Ele nos ouve. Ele está conosco a todo instante, todo momento. E Ele declara que Ele é o caminho. E não há outro caminho. Não há outra direção. Não é como se você fala assim, eu vou para pegar um destino para ir para outra cidade. Talvez tenha ali 2 caminhos que chega até lá. Não. Existe um caminho, que é o do Senhor. Existe este caminho da verdade. Não se engane com falsas religiões. Não se engane com falsas profecias que declara que existe outros. Não existe. É somente o Senhor. Só Ele é. E em Atos 4:12 declara que é somente Ele e não há outro. E em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro. Porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há, dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Não há outro nome dado por homens, na qual nós devemos ser salvos. Não há, é somente pelo Senhor. Em nenhum outro há salvação. É somente no Senhor que há salvação. É somente no caminho do Senhor que há salvação, pois o nosso Deus, Ele é perfeito. É um Deus perfeito, não é um Deus de engano. E Ele fala que Ele não é um Deus de engano. A palavra fala, eu sou o caminho e a verdade. Nosso Deus não é um Deus de engano, não é um Deus mentiroso, não é um Deus que promete e não cumpre, não. Ele é um Deus verdadeiro, um Deus fiel, um Deus justo, um Deus que está a todo instante conosco. Um Deus que o que Ele promete, garante. Não será como homens que às vezes promete algo e não cumpre. Não. Nosso Deus, Ele é fiel. E Ele não gosta de mentira. E Ele não gosta de engano. Ele fala que se você falar que não é pecador, você já é um mentiroso. Então você já se torna um pecador. Porque nosso Deus é um Deus de verdade. Deus de mentiras não existe. É um Deus de verdade. O pai da mentira é Satanás, não é Deus. E nós servimos a um Deus de verdades, de verdade. Nós, seres humanos que somos inclinados ao mal. Nós que somos inclinados à mentira. Mas o Senhor fala que nós temos que buscar a cada dia a santidade, a graça dEle. Buscar a cada dia andar no caminho dEle. Andar daquilo que é a verdade. Nós aqui, se darmos um exemplo, ninguém gosta que alguém mente para nós. Eu não gosto que ninguém mente para mim. Você não gosta de ser enganado, ninguém gosta de ser enganado. Se alguém te engana, você fica frustrado, você fica magoado. Mas às vezes nós não gostamos que alguém mente para nós. E às vezes é tão fácil nós falarmos uma mentirinha para o outro, sem mesmo às vezes nem medir a consequência que aquela mentira vai causar. Mas nosso Deus é um Deus de verdade. Ele fala que nós temos que buscar a verdade a cada dia. Falar a verdade a cada dia. Preocupar com o que nós vamos falar para que nós não venhamos magoar o outro, enganar o outro. Às vezes é muito mais fácil, mesmo que seja dolorido, você ouvir uma verdade, do que a pessoa mentir para você. Você achar que está tudo bem e depois você descobrir que foi mentira. Mesmo que doa, é mais fácil você escutar a verdade. Mesmo que doa, é mais fácil você saber a verdade do outro. Porque você cria confiança. Porque à medida que uma pessoa vai mentindo para você, vai te enganando, você perde a confiança. Nós temos que andar nesse caminho da verdade. E a palavra fala que nossa boca tem que ser verdadeira. Nosso lábio tem que ser verdadeiro, porque nossas palavras têm poder. Em Provérbios 12:19 fala do lábio verdadeiro. Provérbios 12:19 fala: o lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade
dura só por um momento. O lábio verdadeiro, ele dura para sempre. Se você fala uma verdade, você não se preocupa mais. Você falou a verdade, então não precisa se preocupar. Mas se você fala uma mentira, você fica murmurando aquilo no pensamento, se a pessoa acreditou, se não acreditou. Talvez venha um questionamento sobre você, você tem que inventar outra mentira para sustentar aquela. E a palavra fala que o momento mentiroso, ele dura só um momento. Você não consegue sustentar uma mentira para sempre. Não consegue. A verdade é a que prevalece e dura para sempre. A mentira não dura nada. Você não consegue sustentar. Por isso que nosso Deus é um Deus de verdade. O que Ele fala, Ele cumpre. O que Ele prometeu, Ele garante. E Ele garantiu que Ele é o caminho. Que Ele é a verdade. E não há outro como Ele. Nós temos que estar nessa verdade. A verdade uns com os outros. A verdade do que sai da nossa boca. A palavra do que sai da nossa boca tem que ser verdade. Efésios 4:25. Efésios 4:25 fala: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros. Não devemos enganar o outro, porque nós pertencemos uns aos outros. Então não adianta eu querer enganar o meu próximo. Já pensou quando você tropeça e machuca uma unha? O corpo todo você sente. Enquanto você não cura aquela unha ali, você não para de sentir. Quando entra um espinho no dedo. E é assim, nós pertencemos uns aos outros. Somos membros uns dos outros. Então nós não temos que falar mentira para o nosso próximo. E nem mesmo Efésios 4, aí pula lá para o 29. O 29 fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Da nossa palavra tem que sair palavras que edificam, palavra de edificação, para chegar graça àquele que ouve. Ali mesmo, por exemplo, em frente à escola, hoje saiu uns alunos falando cada palavrões. E eu cá dentro da loja escutei e fiquei incomodada, porque não edifica. As palavras que eles falaram, não edifica. Palavras têm que sair da nossa boca de edificação. Palavras que vai ser boa para o outro ouvir. Palavras de verdade. E para estar nesse caminho, nem sempre nós vamos estar bem. Estar no caminho do Senhor nem sempre você vai estar 100% bem. Estar no caminho do Senhor, mesmo você estando na igreja, dizimando, ofertando, consagrando, orando, buscando ao Senhor, nem sempre você vai estar 100% bem. Teremos momentos de tribulações, teremos momentos de aflições, porque o momento chega para todos. Momento de perca chega para todos, momento de choro chega para todos. Mas o Senhor fala que a graça dele nos basta. A graça dele já é o suficiente. Ela nos basta. Mesmo às vezes não tendo forças para lutar, Ele é a nossa força. Mesmo às vezes não tendo forças para continuar, Ele te ergue. Ele nos ergue. Ele usa alguém para te dar uma palavra. Ele usa alguém para falar algo com você. Em oração Ele te dá respostas. Basta que nós venhamos continuar nesse caminho da verdade. A verdade, ela sustenta. Como nós lemos que a verdade, ela dura para sempre. Mas a mentira, não. Não conseguimos sustentar uma mentira. Mesmo fracos, cansados, mas se nós estivermos no caminho do Senhor, nós temos força para continuar. Conseguimos força, que às vezes o próximo vai falar assim: como você consegue continuar? Como você consegue continuar adorando? Como você consegue continuar falando que ama ao Senhor, mesmo diante do que você passou ou do que você passa? Mas Ele é nossa força, Ele é nossa fortaleza, Ele é Deus fiel. Ele não falha.
E esse caminho, ele não vai ser um caminho largo, espaçoso, que você pode ir à vontade de qualquer forma. Não. A palavra fala que o caminho leva a uma porta estreita. Você passa num lugar estreito, é com dificuldade. Vai de um lado, vai do outro. Você não passa espaçado. Você não consegue carregar todas as bagagens, não. Para ir para esse caminho estreito, você tem que fazer renúncias. Você tem que diminuir para que o Senhor venha crescer através da sua vida. Essa porta ela é estreita, mas é um caminho de verdade, um caminho de obediência, um caminho de fidelidade, um caminho de compromisso. Esse é o caminho do Senhor. E é impossível enganar o Senhor. É impossível você conseguir mentir para Deus. Você pode até tentar enganar o seu próximo, falar que está tudo bem. Você pode até conseguir camuflar algo para o seu próximo, mas para Deus não. Ele conhece o mais íntimo do nosso ser. Ele conhece nossos pensamentos. Ele sabe tudo o que se passa. Onde é que estivermos, Ele nos conhece. Ele não é um Deus de engano, Ele é um Deus de verdade. Ele é um caminho e a verdade. Ele nos conhece, Ele nos vê, Ele nos ouve. E Ele declara que Ele é a vida. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele é a vida. Em Gênesis 2:7 fala, Gênesis 2:7 fala que nós não somos nada sem o sopro de vida que vem do Senhor. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem só foi feito vivente após o Senhor soprar o fôlego de vida. Se o Senhor, nesse instante, querer tirar o nosso fôlego de vida, Ele tira. Ele dá o fôlego de vida e Ele também tira. Quando Ele formou o homem ali do pó da terra. Formou o homem ali no pó da terra. E o homem não era nada. Era simplesmente a terra modelada ali. Mas o Senhor, Ele soprou fôlego de vida. Aí sim, o homem se tornou um ser vivente. Aí sim, o homem teve vida. Quando o Senhor nos formou, Ele soprou sobre nós o fôlego da vida. Ele nos deu o fôlego de vida. E às vezes nós murmuramos e reclamamos. Só de respirar, dê graças ao Senhor, porque foi Ele que nos deu esse fôlego de vida. Foi Ele que nos deu a vida. E Ele fala que Ele nos dá, porque somente Ele tem esse poder. Somente Ele tem esse poder de dar o fôlego de vida. Se pararmos para pensar, a ciência já evoluiu muito, a tecnologia já evoluiu de uma tal forma, mas nenhum ser humano é capaz de criar um fôlego de vida. De criar, por exemplo, um robô e colocar ali um fôlego de vida. Não. Porque quem cria o fôlego de vida, quem deu o fôlego de vida é somente o Senhor. É somente Ele. Em João 10:10 fala, João 10:10 fala, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Aí essa parte B fala, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele não deu uma vida para que você viva na miséria, não. Ele te deu uma vida para você viver e agradecer em abundância. A cada dia, obrigado, Senhor. Está difícil, o caminho está complicado de andar, mas eu tenho fôlego de vida. Então, obrigado por mais um dia que o Senhor me dá. Obrigado por mais um dia que o Senhor está me dando vida em abundância. Obrigado pela saúde, obrigado pela graça. Ser gratos ao Senhor por tudo que Ele faz. Ser gratos ao Senhor pelas bênçãos que Ele derrama sobre as nossas vidas, sem mesmo merecer. Sem mesmo, às vezes, nem sabemos que estamos recebendo do Senhor. Mas Ele nos dá vida em abundância. Vida
Como lá em João 3,16 fala que Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, nem... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu Jesus por amor a nós, para que nós venhamos ter acesso a uma vida eterna. E Ele fala que Ele é a vida. Existe uma vida eterna. A vida aqui na terra é passageira. Como Ele mesmo fala, não ajunteis tesouros aqui. Ajunteis tesouros para a glória, para os céus. Nossa vida aqui é passageira. Aí eu fico imaginando como nós vivemos às vezes o dia, trabalhamos, acordamos, vivemos o dia como se fosse acabar aqui. Quando alguém morre, nós sentimos a falta, choramos, lamentamos. Mas a Bíblia fala que aquele que morre em Cristo, a festa. Nós temos que festejar por aquele que morre em Cristo. Mas o ser humano, ele chora, ele lamenta. É do ser humano sentir a falta, sentir a perca. Mas a vida não acaba aqui. Para quem morre, a vida não acaba aqui. Para quem morre, Jesus já voltou para ele. Nós temos ali que ter aquela certeza que Jesus voltou para aquele que morreu. E é isso que nós vivemos aqui a cada dia. Nós não oramos e buscamos viver na vida eterna. Viver no Senhor. E só tem como chegar nessa vida eterna através da morte. Não tem como quem está aqui vivo em terra, nessa vida passageira, conquistar a eternidade. Porque não, é depois. Existe uma vida eterna preparada para todos nós. Jesus falou: eu irei e vou preparar uma morada celestial para vocês. Eu irei e vou preparar um lugar eterno para vocês. E é para lá que eu quero ir. É para lá que eu quero ir, para essa morada celestial. Imagina um lugar onde não há tristeza, não há dor. Haverá somente a glória do Senhor. É essa morada, essa vida eterna que Ele fala. Que Ele, somente Ele é esse caminho. Somente Ele é a verdade. E somente Ele é essa vida. Somente Ele é a vida eterna. Somente Ele que é esse lugar que está sendo preparado para nós. Somente é. E não há outro como Ele. Não há outro como Ele. Podem te oferecer as melhores coisas. Não há nada melhor do que a presença dEle. Como aquele louvor, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, não sabe. Porque somente a presença dEle é o suficiente. Somente a presença dEle é eterna. A presença dEle é eterna. O caminho dEle leva para uma vida eterna. E eu te falo, talvez esse caminho está difícil. Talvez esse caminho está apertado, mas permaneça firme e fiel. Não desista. Nós vemos tantas pessoas que andam no caminho por tanto tempo e depois se perde, se desvia do caminho do Senhor. E o Senhor nos chama. Todo dia o Senhor nos chama. Esses que saíram desse caminho, o Senhor chama. E o Senhor se entristece por esses que estão longe do caminho. Ele se entristece por esses. Nós temos que orar e clamar por aqueles que amamos. Orar e clamar para que eles venham tornar ver essa luz no caminho. Igual como aqui no início do culto, a luz piscou, a luz apagou. Escureceu. Talvez a pessoa se desviou e acha que essa luz está apagada. Não. O Senhor fala que Ele é a luz do mundo. Somente Ele que brilha esse caminho. Se você parar, focar e ter um destino, ter um norte, você vai conseguir enxergar essa luz. Você vai conseguir enxergar essa luz, mesmo que talvez ela esteja longe. Mas não é o Senhor que está longe. Somos nós que distanciamos do Senhor. Quem se distancia do Senhor é o homem. Porque o Senhor está no mesmo lugar. Ele está sentado no trono da graça. Ele está preparando uma morada para nós. E às vezes é o ser humano que se distancia.
Mas Ele fala que o caminho, ele está aberto, ele está livre para que você volte. Para que você volte. O caminho não está fechado para aquele que se desviou. Tem como você retornar e voltar. Em Isaías 30, 21, fala. Isaías 30, 21, principalmente na parte B. E os teus ouvidos ouvirão, e a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Declara que ele é o caminho, ande por ele, sem vos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Que nós não venhamos perder o foco que é o Senhor Jesus. Como ali quando você vai fazer uma viagem que você não conhece o caminho, talvez é um caminho desconhecido, e você liga o GPS e ele fica: vire à direita, vire à esquerda, siga em frente. O Senhor, Ele é essa direção, Ele é o nosso GPS, Ele que nos guia por onde nós temos que ir. Se está tendo um lugar aqui que não me pertence, vire, se desvie dele. Ele nos guia. E talvez você fale assim: mas eu não consigo ouvir o Senhor me dando direção. Ore a Ele, que você vai ter sensibilidade ao ouvir a palavra do Senhor, ao ouvir as respostas do Senhor. Não foi assim quando Abraão foi ali naquele monte para levar, o Senhor deu a ordem: leve seu filho, entregue ele em sacrifício ali. Só que quando Abraão foi ali sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor deu um grito: Abraão! E Abraão ouviu. Imagine se Abraão não tivesse sensível a ouvir a voz do Senhor, a voz do anjo do Senhor. Nós temos que buscar a cada dia a sensibilidade de ouvir ao Senhor, para que nós venhamos ouvir onde nós devemos ir, onde nos pertence ou não. Ter a sensibilidade do Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito Santo de Deus, ele incomoda. Ele nos incomoda. Quando você está num lugar que não pertence ao Senhor, o Espírito Santo, ele te incomoda de você estar ali. Que nós venhamos ter essa sensibilidade. A sensibilidade ao Espírito Santo não é uma doutrina da igreja, não. A sensibilidade ao Espírito Santo do Senhor tem que estar em você, em cada um de nós, porque o Espírito Santo, ele habita em nós, no individual, em cada um de nós. E só o Senhor, ele é esse caminho. Só o Senhor, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele termina: e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega ao Pai, ninguém chega ao trono da graça, ninguém chega à vida eterna senão por Jesus Cristo. Aquele que morreu por mim, por você. Aquele que deu um acesso à vida eterna através do seu sangue derramado ali na cruz. Através da entrega da vida dele por nós. Ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio, o fim. Ele é dono de todas as coisas. Ele é tudo que nós temos. Se você imaginar uma coisa bem grandiosa, não é nada comparado ao que o Senhor tem para nós. A presença do Senhor sobre a nossa vida. Ele é o caminho, a direção, nosso guia, nosso norte. O caminho para onde nós temos que ir. Ele é a verdade, pois não há enganação nenhuma sobre o nosso Deus. Não há falsidade nenhuma no nosso Senhor. E nós temos que buscar ser semelhantes a Ele. E Ele é a vida em abundância, a vida eterna, a vida que tem o trono da graça do Senhor, a vida onde está preparado uma morada celestial para todos nós. Que nós venhamos andar nesse caminho, que nós venhamos andar nessa direção que é o Senhor, que nós venhamos estar sensíveis ao que o Senhor tem para nos falar, que nós venhamos estar sensíveis ao ouvir a direção do Senhor a cada dia. Amém? Que nós venhamos buscar essa sensibilidade do Espírito Santo do Senhor, essa vida em abundância que está sendo preparada para nós. E tem como você começar a viver essa vida em abundância, as maravilhas do Senhor aqui. Porque a graça dele
é o suficiente, a graça dele nos basta e as misericórdias dele se derramam sobre as nossas vidas a cada manhã. Que nós venhamos ser gratos ao Senhor por tudo que ele faz. Que nós venhamos ser gratos ao Senhor por esse caminho estar aberto. Que nós venhamos ser gratos ao Senhor por nós termos acesso a esse caminho, porque uma vez esse caminho foi fechado, mas Jesus veio, derramou o sangue ali naquela cruz por mim, por você, e Ele abriu um novo e vivo caminho. Aleluias. Você que pode, fique sobre os seus pés. Vamos declarar ao Senhor que nós não somos nada sem Ele. Nós não somos nada, como o louvor que nós cantamos. Só Ele é o caminho, somente Ele é a verdade. E que nós não venhamos ter indecisão alguma de caminho. Como Tomé falou, Senhor, nós não sabemos para onde nós vamos. Mas Ele falou, eu sou. Eu sou. Ah, Ele é sobre a nossa vida. Ele é, mesmo sem merecer, Ele é sobre a nossa vida. Ele é sobre o caminho. Aleluias. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor declarou que você é, que o Senhor somente é, ó Pai, e não há outro como o Senhor. Ó Pai, te louvamos, te agradecemos pela vida, Pai. Te louvamos e agradecemos, Pai, a cada instante, porque o Senhor é sobre as nossas vidas. Oh Pai, somos gratos porque o Senhor, Pai, tem preparado um caminho verdadeiro para que nós venhamos a cada dia trilhar, Pai. Que o nosso coração não venha estar esmurecido, entristecido, não. Crede em Deus e também em mim. Na casa do nosso Pai há muitas moradas. Ah, Ele foi preparar uma morada para todos nós. Oh Pai, que a cada dia nós venhamos ser gratos pela Tua presença, Senhor. Que a cada dia nós venhamos reconhecer que só o Senhor é, que nós não somos nada sem a Tua presença. Não somos nada sem Ti, ó Pai. Oh Pai, sem a Tua presença, sem o Teu fôlego de vida, nós somos apenas o pó. Somos apenas pó da terra. Mas o Senhor nos deu fôlego de vida. O Senhor nos deu, Pai, para que nós venhamos ter vida e vida em abundância. Oh Pai, que a cada dia nós venhamos viver na verdade que é o Senhor. Viver na verdade, que nós não venhamos viver no engano, que nós não venhamos viver na mentira, mas que nós venhamos viver a Tua verdade a cada dia, Senhor. Oh Pai, que esse caminho que o Senhor preparou, que se nós iremos desviar, ó Pai, se existe alguém fora dele, que a luz do Senhor venha brilhar para que essa pessoa encontre a direção novamente. Oh Pai, aquele que está afastado, venha ter a sensibilidade de querer estar de volta na Tua presença, que venha querer estar de volta ao Senhor, ó Pai, pois só o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, e o Senhor nos dá vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor, por cada dia que o Senhor nos dá. Obrigado por cada vida, Pai, que está aqui presente nessa noite. Obrigado por cada lar aqui representado, Senhor. Se existe algo, alguma causa que o Senhor alcance nessa noite, que o Senhor alcance cada vida, cada casa, Senhor. Aqueles que estão ali na live venham ser alcançados por Ti, Senhor. Cada lar venha ser alcançado pela Tua presença. Oh Pai, que nós venhamos, Pai, permanecer neste caminho que é o Senhor, permanecer neste caminho que é a verdade, que é a vida. Oh Pai, que nós venhamos Te amar a cada dia, que nós venhamos Te amar mais, Senhor, que nós venhamos Te buscar mais, Senhor, que nós venhamos estar sensíveis ao Teu toque, à Tua palavra, à Tua voz. Oh Pai, nos dê sensibilidade, Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos Te ouvir, Senhor, para que nós venhamos ouvir os Teus conselhos, ó Pai, para que nós venhamos ouvir o Senhor no secreto. Oh Pai, que nós venhamos Te amar mais, Te buscar mais, Te louvar mais. Oh Pai, queremos Te amar mais, Senhor, queremos Te amar cada vez mais e mais. Oh Pai, que esse caminho esteja sempre disponível para nós, que este caminho seja disponível
disponível para que nós venhamos andar nele. Oh Pai, nos dê forças para permanecer. Nos dê forças para permanecer, Pai. Mesmo que nós venhamos estar cansados, fadigados, que o Senhor nos dê força para permanecer. Que o Senhor nos dê forças para continuar. Oh Pai, pode estar difícil, mas o Senhor está comigo. Mesmo que esteja cansado, o Senhor está comigo. Me dê forças, ó Pai. Nos dê força, nos dê um caminho, nos dê uma direção. Oh Pai, nos dê uma palavra de ânimo. Nos dê, Senhor, respostas para todas as nossas orações. É o que nós te pedimos. Te louvamos, te exaltamos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço minha oportunidade mais uma vez em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Louvado é o Senhor Jesus. Amém, igreja? Agradecemos a Deus. Que Deus possa nos fazer prosseguir a cada dia segundo a vontade dEle. Que esta mensagem, que possa adentrar em nós e que nós possamos em prática amarmos o Senhor Jesus a cada dia. Como noiva, nós amamos ao Senhor. Interessante que a analogia do amor da igreja, como a noiva, é obediência. Como o amor do noivo pela noiva é dar a sua vida pela sua noiva. Jesus fez assim por nós. E nós, como igreja, como noiva, devemos de amá-lo. E amar como? Como expressamos? Obedecendo. Então não tem jeito de amarmos a Deus se nós não obedecermos a sua palavra. Então louvamos a Deus por esta mensagem, que possamos a cada dia ligarmos as nossas vidas sincronizadas naquilo que é a vontade de Deus. Então que Deus te abençoe. Abençoe nossos irmãos da live. Foi um prazer nesta noite ter você mais uma vez. Deus abençoe sua vida, tá bom? E você fica na paz, tenha uma boa noite e uma continuidade de semana debaixo da proteção de Deus. Amém? Amém, igreja? Você também, que você prossiga naquilo que Deus tem para a tua vida.